Oi, Eva. Aqui é a professora Tarsila, professora de espanhol. E nós vamos agora para o nosso quarto bimestre, onde nós estudaremos alguns verbos importantes da língua espanhola, tá? Fique atenta. Beijos! Então, Eva, nós vamos ver aqui, né, os 3 verbos que nós vamos estudar na língua espanhola, que é o verbo tener, que tem a tradução de ter, o verbo querer, que é igual na língua portuguesa, querer, e o verbo gustar, que é o verbo gostar. Então, vamos aqui ao conceito de cada verbo, tá? A ideia que cada verbo expressa. O verbo tener, ele expressa a ideia de posse, mas também expressa a ideia de obrigação. Olha só, na ideia de posse. Eu tenho um coche. Eu tenho um coche, certo? Eu tenho um carro, seria a tradução. Essa primeira ideia é uma ideia de posse, tá? De possuir algo. A ideia de obrigação. Ella tiene que viajar a Brasil. Ella tiene que viajar a Brasil. Então, aí eu tenho uma obrigação, né? Ela tem que viajar ao Brasil, certo? Depois, o verbo querer. O conceito do verbo querer é para expressar desejos. Por exemplo, eu quero ir al cine. Eu quero ir al cine. Depois, o verbo gustar. O verbo gustar para expressar os gostos. A mim me gusta el chocolate. A mim me gusta el chocolate. Agora, nós vamos ver a conjugação verbal do verbo tener e querer. E uma coisa que você deve observar, Eva, é que o tempo em que está conjugado esses 2 verbos aqui no nosso estudo é o tempo presente, tá? Então, vamos lá. Outra coisa também, meu amor, olha só. A conjugação, eu tenho aqui os pronomes personales e aqui também eu tenho os pronomes personales, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, tu tienes, ella, usted tiene, nosotros ou nosotras tenemos, vosotros ou vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Agora, vamos para a conjugação do verbo querer. Eu quiero, tu quieres, ella, usted quiere, nosotros ou nosotras queremos, vosotros ou vosotras quereis, ellos, ellas, ustedes querem. Lembrando que esse UDS aí é o mesmo que ustedes, é só uma abreviação, tá bom? E ustedes, na tradução, seria vocês. E agora nós vamos ver aqui o verbo gustar, que é um pouco diferente. A estrutura do verbo gustar, ela é diferente em relação à estrutura do verbo tener e querer, tá? Olha só, se eu quiser expressar o meu gosto no espanhol, eu tenho que fazer assim, ó. Como aqui no exemplo. A mí me gusta la ropa nueva. A mim me gusta la ropa nueva. Aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a preposição a. Isso aqui, na língua espanhola, é uma preposição. Diferente da língua portuguesa, que é um artigo. Mas aqui é uma preposição, tá? Depois, eu tenho aqui o me, um pronome personal. Depois, eu tenho um pronominal, que acompanha o me. E eu tenho o verbo gustar. Esse verbo gustar, ele vai estar no gusta ou gustam. Então, uma das coisas bem fáceis também, até mais simples, é que o verbo gustar, para expressar os gostos, ou ele vai estar nessa forma gusta, ou ele vai estar nessa forma gustam, tá? E quando usar? Quando o que vier depois estiver no singular, eu uso gusta. Ó, a mí me gusta la ropa nueva. La ropa nueva está no singular. Agora, se a coisa gostada estiver no plural, aí eu utilizo gustam. O gustam com N. Ó, a mí me gustam las ropas nuevas. Repare que aqui já está no plural, diferente de aqui que está no singular, e por isso eu usei o gustam. Então, o verbo gustar, ele nunca vai concordar com as pessoas, diferente dos verbos anteriores, que sempre flexiona de acordo com as pessoas. Por exemplo, eu tenho, tu tienes, o verbo vai flexionando de acordo com cada pronome personal.
No verbo gustar, não. Ele concorda com a coisa gostada. Ele não vai concordar com quem tá praticando ou sofrendo a ação. Ele concorda com a coisa gostada aqui, tá? Vamos aqui, então, à conjugação do verbo gustar. Então, Eva, preste bem atenção. Primeiro que o gusta, ele vem diante de verbo no infinitivo ou nome no singular, tá? Quando a coisa gostada estiver no singular. E o gusta, quando a coisa gostada estiver no plural. Então, aqui eu tenho essas duas estruturas. E aí, eu tenho a preposição a, depois eu vou ter os pronomes aqui, ó. A mi, esse mi se refere ao jo. Não vai aparecer o jo, mas já aparece o mi, né, que seria eu. E o ti se refere ao tu, implicitamente. Não vai aparecer o tu, aparece o ti, mas é o tu aqui, tá? Então, olha só. Aí, eu tenho, aqui eu vou ter os pronomes personales e aqui eu vou ter os pronominales. Certo? A mí me gusta cantar, por exemplo. Verbo no infinitivo, cantar, bailar, então eu vou usar o gusta. A mí me gusta cantar, a ti te gusta cantar, a ella, usted le gusta cantar, ou a nosotros ou nosotras nos gusta cantar, e aí eu formo frase, certo? Para expressar os gostos. Poderia usar também aqui o gustan, a mí me gustan los chocolates, a ti te gustan los chocolates, a ella, ou a ella, ou a usted le gustan los chocolates. Esse le, Eva, vai ser utilizado para essas três pessoas aqui, tá bom? E, ella e usted. Assim como o les, que vai ser utilizado para ellos, ellas, bem aqui tá errado, ellas, ustedes, certo? Então, aqui são os pronominales e a cada pronominal corresponde a um pronome personal. Ó, a mí, me, a ti, te, a ella, usted, le, a nosotros ou nosotras, nos, a vosotros ou vosotras, os, a eles, a elas, ustedes, les. Então, com base nessa explicação, faça a atividade que está na plataforma, tá bom? Besitos!